Pronto, tá ao vivo. Olá, boa noite a todos. Eu sou Wesley Vieira e vim mostrar para vocês a cura para a humanidade. Quando eu falo em cura para a humanidade, o que o médico, o mecânico, primeiramente, o que ele busca? São os sintomas do mal. Eu vou começar pelos sintomas do mal. Qual que é os sintomas do mal da humanidade? Desigualdade social, preconceito, crime, as guerras, suicídio e um dos principais, que é a hipocrisia, que é fingir sentimentos, crenças e virtudes que na realidade as pessoas não têm. Então, se você talvez se lembre da sensação do que é se importar de fato, você assistirá essa live até o final. Para falar desse conteúdo da cura para a humanidade, eu usei como referencial essas pessoas que estão aqui no quadro, e que é o maior líder de todos os tempos, Jesus Cristo. Se fosse para a gente resumir Jesus Cristo em uma palavra, queria que vocês resumiam em amor. Porque Jesus Cristo falou, gente, é o seguinte, tudo que você fizer com amor vai dar certo. Entende? O problema de Jesus Cristo é que as pessoas interpretaram as coisas de uma forma errada e chegou aonde chegou. Outra pessoa que fez um grande diferencial na humanidade, Nicolau Copérnico. Na época ele foi contra a tradição, que ele disse que a Terra era redonda. Mas para a ciência da época, a Terra era chata. Logo, Galileu Galilei, com o auxílio de outras pessoas, desenvolveu o telescópio. Com o telescópio, ele viu os padrões de repetição nas estrelas. Logo, ele confirmou a ideia de Copérnico, que realmente a Terra era chata. Platão é muito lembrado pelo mito da caverna. O problema do mito da caverna é que a maioria das pessoas não entendem. Porque para entender o que Platão dizia em fábula, né, que é o mito da caverna, a pessoa precisa usar os dois lados do cérebro simultaneamente. Charles Darwin surgiu com a teoria da evolução. E isso mudou toda a história. Nikola Tesla, com as suas ideias, compararam até que Nikola tinha trato com extraterrestre, porque todas as ideias dele era algo muito inovador, que as pessoas da época não conseguiam acompanhar a genialidade dele. Inclusive hoje até uma marca que foi lançada ultimamente, Tesla, referenciada a ele. Isaac Newton, com as leis de Newton, quem nunca viu falar? Lei da gravidade, né? Albert Einstein, Alexandre Fleming, foi o cara que descobriu a penicilina, porque na época dele as pessoas morriam de gripe, e com a penicilina ele criou vários antibióticos que combatem as infecções. E nós podemos lembrar também uma pessoa que ficou lembrada e que é lembrada até hoje, Santos Dumont. E o que ele fez? Todo mundo dizia, o homem nunca poderá voar. Santos Dumont comprovou. E por que ele fez? Ele falou, não vou fazer o avião voar. Porque ninguém conseguia fazer o avião voar. Ninguém acreditava nisso, então ele fez o impossível. Olympe de Gauss. Essa mulher foi a primeira que começou a buscar a democracia igual para as mulheres. Martin Luther King, direitos iguais para os negros. Nelson Mandela mudou a ideologia, a ideia do país dele, a África do Sul. Então, se vocês acompanharam aqui, vocês viram que eu estou bem embasado. Esse aqui é o plano. Desigualdade social é o problema social presente em todos os países. Isso aqui é tudo referencial teórico. Não é eu que escrevi. Isso aqui tudo, eu tenho o referencial, aqui tem os links do site, né? O que ocasiona a desigualdade social? É a ganância. Porque a desigualdade social é alguém ter demais e outro não ter nada. E como chega na ganância? Ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio, usando artifícios de corromper, manipular e enganar, chegando ao extremo de tirar a vida de outra pessoa. E como? O que ajuda? O que influenciou a ganância? O capitalismo. Porque o objetivo do capitalismo
ele é baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo, adquirir lucro. Então perceba que ele associado à ganância, gera grande desigualdade social, porque o capitalismo é lucro. Então logo com a lei de herança é o quê? Quem tem uma herança, ele já sai na frente. Porque você tem que ter o quê? Você tem que ter o capitalismo. Sistema social em que o capital está em mãos de empresas privadas ou indivíduos que contratam a mão de obra em troca de salário. Então, quem tem a herança, tem a empresa, tem o dinheiro, logo ele vai trabalhar com o capitalismo. Quem não tem isso, vai trabalhar como assalariado. Por isso, continua a desigualdade. O preconceito as pessoas confundem. O preconceito escrito junto é um conceito antecipado. É um mecanismo de defesa. É uma leitura automática que o cérebro faz automaticamente de uma pessoa para saber se é inimigo ou se é amigo. Já o preconceito é executar de forma discriminatória essa avaliação, mesmo sem conhecer a pessoa. Então podemos ver que além do preconceito nós temos o racismo, a discriminação e o principal deles que eu considero que é a intolerância. Porque a intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças entre crenças e opiniões. Então eu separei desses todos e frisei na intolerância. O preconceito, o racismo e a discriminação só é gerada por causa da intolerância. A desigualdade social, o capitalismo e a herança, mas o foco principal é a ganância. Os crimes, tem os crimes de estupro, tem os crimes de sequestro, tem o latrocínio, o homicídio, mas o que deixa passar ainda, passa que as pessoas não percebem, acham que isso é comum, que não dá nada, são o quê? É a imoralidade. Porque o moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano que orienta o comportamento humano dentro de uma sociedade. Isso é o moral. Só que o que vemos hoje é a imoralidade. Por quê? O que é imoralidade? É todo tipo de comportamento ou situação que contraria os princípios estabelecidos pela moral. Por exemplo, a falta de pudor e a indecência. Outro fato que eu quero falar também é da amoral, que é a ausência do conhecimento, da noção do que seja moral. Então, nós podemos ver que os crimes, eles além de ser imorais, são crimes. Mas a princípio, o que é imoral? Você furar uma fila do banco, você furar uma fila no mercado, na lotérica, você se corromper, porque as pessoas se corrompem na fila do banco, na lotérica, do mercado. Você mentir, você criar falso testemunho. Então isso é imoral. Só que isso não é um crime. Então, na verdade, o problema não é o crime, o problema é a imoralidade. Porque na maioria das vezes o que cria o crime é a imoralidade. Logo, o imoral não é punido. Quem é punido é o criminoso. Então, muitas vezes o imoral cria a situação, o criminoso comete o crime e ele paga, mas o imoral sai ileso. Então, aqui o padrão que eu separei aqui é o imoral. As guerras. Guerras é um confronto sujeito a interesses da disputa entre dois ou mais grupos. E o que ocasiona isso? Toda guerra tem diversas causas, mas geralmente é possível identificar uma causa principal. Às vezes é difícil distinguir causas reais de uma guerra da justificativa e discursos adotados pelos autores envolvidos na guerra. Mas as guerras gerais, totais, geralmente envolvem várias causas apresentadas a seguir. O que é? Principalmente o poder. O que é o poder? Toda guerra envolve algum grau de disputa. O princípio da guerra, não que seja só por causa disso, mas o principal é o poder. Então a guerra é só onde chega a finalidade, mas surgiu de onde? Obsessão pelo poder. Suicídio.
ato intencional de matar a si mesmo. O problema do suicídio, o que é? É uma atitude que é gerada pelo quê? Pelo sentimento. Sentir. Então a pessoa sente, está se sentindo mal, está se sentindo depressiva, algum distúrbio psicológico, e logo ele comete o suicídio. O problema do suicídio é o quê? Ele deixa outras pessoas para trás, os pais, familiares, alguma coisa ligado a isso. Logo, isso é o quê? É um ato de egoísmo, porque a pessoa tira a vida dela, mas ela não sabe o dano que ela vai causar nas outras. Crimes, a depressão, considerado o mal do século pela Organização Mundial de Saúde. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida. Então vejamos que a depressão é um problema no cérebro, que não depende da vontade do ser. É uma reação automática, não tem escolha. Crimes passionais é a expressão usada para se referir a um crime que é cometido motivado por grande emoção. E o que é emoção? É algo que nós não controlamos. As emoções, sentimentos, sensações, nós não controlamos. Então, logo se é automaticamente. Então, há defeito no cérebro. Hipocrisia. A hipocrisia, às vezes, passa meio desapercebido, mas a gente vê que existe. As pessoas fingem se importar, fingem sentimentos, crenças, virtudes, que na realidade não possuem. Tem até essa charge aqui, interessante, em cima disso. Então, esses são o quê? Os sintomas do problema. O problema está para frente, é o que eu vou mostrar para vocês. O que é um problema? Em geral, é qualquer situação que inclua a possibilidade de uma alternativa. Então, se existe o problema, nós temos que buscar o quê? Uma alternativa para resolver o problema. É a situação que constitui o ponto de partida de qualquer indagação. Então, se existe um problema, logo ele necessita de uma solução. Então, para responder isso aqui de uma forma que fique bem de fácil entendimento para vocês, eu tenho que explicar para vocês a personalidade. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões a pensar, sentir, agir. Ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual. Então, você vai adquirir uma personalidade de acordo com o que você cresce. Ok, mas o interessante está aqui. Ó. Eu tirei até do site Pais e Filhos, que eles fizeram uma reportagem em cima disso. Qual a personalidade do seu bebê? Identifica o perfil do seu bebê. Tem bebê ativo, sensível, agitado, tranquilo. Os bebês podem ser divididos em várias personalidades. Então podemos perceber que o bebê ele já vem com a pré-programação, ele vem com a predestinação, algo que ele não escolhe. Já vem inserido no bebê, na carga genética. Então, para agregar mais aqui, eu até baixei aqui, ó, 5 coisas que seu filho nunca esquecerá sobre você quando ele crescer. Por quê? Tem coisas que ficam grudadas na memória das crianças, mesmo que elas acumulem outras enquanto crescem. Então tem coisa que vai ficar grudada na criança e que ela vai levar até a idade adulta. Que são elas, ó. Experiência que você viveu com ela, isso ela vai levar para ela até a idade adulta. Às vezes que você largou o celular para ficar com ela, o seu apoio, como você lida com situações difíceis, e às vezes que você não estava lá, isso ela vai levar para a vida dela. E 5 feridas da infância que continuam a machucar na fase adulta, que é o medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, a humilhação, falta de confiança e a injustiça. Então, podemos ver que nós, os pais, as pessoas têm a capacidade de inserir padrões que vão ativar na pessoa na idade adulta, que elas vão levar de criança até a idade adulta. Então nós temos esse poder de colocar padrões que as crianças vão levar até a idade adulta. Então, eu quero explicar para vocês o que é um padrão. É uma discernível regularidade no mundo. É um design feito pelo homem. Isso posto.
elementos em um padrão se repetem de maneira previsível. Então, tudo que se repete de maneira previsível é um padrão. Tá? Para ficar bem explicado. Predefinição é ação ou efeito de predefinir. Ação de supor ou prever aquilo que pode acontecer. Prognóstico. Destino que foi traçado de maneira antecipada. Predestinação. Então, podemos... Isso aqui confere que o bebê ele já vem com a pré-definição. Ele já vem com a pré-programação. E isso aqui, os 5 problemas... Eles já gravam que as pessoas podem gerar padrões que vão ativar na idade adulta. Se ficou bem entendido até agora, eu quero falar para vocês o seguinte. Se a personalidade ela acontece de forma gradual, quais são os padrões que as crianças acompanham nessa humanidade de hoje? Quais são os padrões que as crianças vão aprender? Porque as crianças são os adultos do futuro. Então, o que elas vão levar para o futuro? Eu quero que vocês entendam que não é algo... por escolha, é o padrão que colocou lá na infância, e isso vai levar para ela para a vida adulta, de forma automática. Da mesma forma que você respira, você não escolhe. Da mesma forma que você soluça, você não escolhe. Não é assim? Então, do que eu separei aqui são os padrões. O que se repete na humanidade? Desigualdade social, preconceito, crime, guerra, homicídio, suicídio e tal, né? Então, eu só separei o quê? Os pontos que são primordiais. Que o que é? Ganância, egoísmo, orgulho, intolerância, imoralidade, cobiça ao poder e agir por sentir. Entenda que isso aqui não é por escolha. Porque se a criança ela pode levar isso para a vida adulta, então não é por escolha. Isso é antes do ser. Logo, as pessoas do futuro não serão diferentes das pessoas de hoje. Assim como não somos diferentes das pessoas das gerações passadas. Porque o problema está nos padrões. Se o problema está nos padrões, onde nós temos que consertar? Nos padrões. Os padrões que eu digo, né? Padrões que não dependem da vontade de autorização. Né? Pois, como citados aqui, os padrões inseridos na infância se perpetuarão de uma forma automática na idade adulta. Então, nós criamos a nossa realidade. Não ao contrário. Isso eu tirei do filme, Hiroki. O prazer está em enfrentar os obstáculos, subir os degraus e não chegar no objetivo, como as pessoas pensam hoje em dia. Pois ao alcançá-lo, você busca novos desafios. É instintivo, porque automaticamente são um padrão lá na pré-programação da pessoa, ela é ambiciosa. As pessoas confundem a ambição com a ganância. A ambição é algo bom. É o que faz você levantar da cama de manhã para ir trabalhar. É o que faz você querer ir à frente. De forma honesta. Agora, a ganância que é o problema. Porque você vai o quê? Você pode estar disposto a matar, a corromper, a manipular. Mas a ganância é bom. Então, podemos ver que se nós somos motivados por ídolos, referências, pessoas que se destacaram ou se destacam de alguma forma, que de qualquer forma nós acompanhamos. Quem que é o ídolo? Pode ser os pais, pode ser um professor, pode ser um político, pode ser um líder religioso, pode ser alguém da cultura, da tradição, pode ser da educação. Então, automaticamente, nós seguimos padrões, que é o status quo. Nós seguimos alguém, né? Então, se nós seguimos essas pessoas que são referências ou ídolos, então fica a pergunta, quais serão, se os ídolos de referência de hoje, quais são os padrões deles, os de hoje? Porque eles que ditam a tendência, eles que ditam o que é bom, o que é melhor, qual que é a forma de agir, não é assim? Qual que é os padrões que eles adotaram? Qual é a personalidade deles? Porque sabendo isso, logo nós saberemos como serão as pessoas do futuro. E por que a humanidade chegou nisso aqui? Porque essas pessoas que são adultas hoje, no passado elas foram crianças. Então logo, espero que vocês suponham. Então, qual que são os padrões que nós acompanhamos? Qual que são os grupos que nós acompanhamos? São grupos diferentes. Tem pessoas que acompanham a cultura, tem pessoas que acompanham a religião, pessoas que acompanham a política, as tradições, a educação.
o sistema econômico e o entretenimento. O que é o entretenimento? A música, filmes, jogos, mídias, jornais, revistas, livros, internet. Então, às vezes a pessoa pode acompanhar até de vários grupos, mas esses são os principais, porque eles são os pilares da sociedade. O que é o pilar da sociedade? É isso aqui, porque são o que as pessoas irão acompanhar. Então, se o padrão, se vocês ainda ficou um pouco na dúvida do que é um padrão, eu vou falar sobre esses grupos. O que podemos ver na educação? O que aconteceu com a educação? A educação, ela influencia diretamente na desigualdade social. Porque se é a classe pobre que é a mais prejudicada, automaticamente seria a que seria necessariamente a mais bem educada, mais bem profissionalizada. Por quê? Porque se eles geram o quê? Olha só, as consequências da desigualdade social: pobreza, miséria, favelização, fome, desnutrição, tal, e o aumento de índice de violência e criminalidade. Então, se nós não queremos violência e criminalidade, automaticamente é só inserir educação. Por quê? Porque essas pessoas vão conseguir alçar voos mais altos, vão adquirir uma grande quantidade de conhecimento justamente por causa da educação. Então, ela seria o foco da educação. E não a educação paga. Porque logo a pessoa que tem condição de pagar a educação, ela já está no topo da desigualdade. Ela não está embaixo. Entende? Então, o que nós podemos dizer que a educação ela é hoje? Corrupta. Corrupta, porque ao atrapalhar, né, o pobre, ele acaba ajudando o rico. Porque o rico sempre vai estar saindo na frente. Mas a desigualdade social não é justamente por causa disso? Então, deveria focar no pobre. Mas vai falar que o problema é o dinheiro e tal. Não, vamos resolver tudo junto, pessoal. É tudo junto. Por isso que eu estou falando de todos os assuntos aqui ao mesmo tempo. Política. Política, o que é o significado? É o relacionamento a grupos que integram a polis. Denomina-se a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. A política, como forma de atividade ou prática humana, está estreitamente ligada ao poder. Ele é o primeiro poder, a política é o primeiro poder. A crise econômica, a crise política, sem fim e sem precedentes, sugere algumas reflexões sobre o problema da ética na política. Então o problema não está só na educação ou só na política, porque está faltando a ética. Então nós podemos dizer que a política é corrupta. Não é o que eu vou dizer, está na mídia, né? Religião. Religião é um conjunto de sistemas, culturas e de crenças, além de visões do mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Veja que novamente falamos de valores morais. E o que aconteceu com a religião? Porque a religião dita padrões, dita como você viver, dita como você crescer como ser humano. O que aconteceu? Corrupção. Por quê? Porque tudo que envolve dinheiro chega a esse ponto. E não é eu que estou falando, é só você ligar a sua televisão, o seu computador, a internet, a mídia, pastores milionários e tudo e afins. Não vou falar de ninguém, só estou falando da religião em um sentido geral. E o sistema econômico? O sistema econômico é o sistema de produção, distribuição, consumo de bens e serviços de uma economia. O que é isso? É tudo, é uma indústria, uma fábrica e tal. Quem é que polui os rios? É as indústrias, não é o povo. Quem é que destrói os recursos minerais? São as mineradoras, que estão aqui ligadas aqui, ó. Distribuição e consumo de bens e serviços. E por quê? Porque eles podem. Por que eles podem? Por causa do capitalismo, da ganância e da corrupção. Percebam que tem coisas que se repetem. E eu quero que vocês foquem no que se repete. Cultura. A cultura, ela é o quê? Ela foi corrompida. Para quê? Para que grupos sejam beneficiados de acordo com a cultura, né? Tradições. As tradições, eles fixam coisas hierárquicas, coisas dinossauras para beneficiar alguém. Por quê? Porque foram corrompidas. A cultura, a corrupção. Por quê? Porque tudo que passa de um tempo ao tempo e que entra num ambiente que gera riqueza, então acaba se corrompendo.
O entretenimento, ele cria uma imagem de alguém, mesmo que ela seja uma pessoa inescrupulosa e sem caráter, cria uma imagem boa. Para quê? Para que as pessoas comprem o produto, para que as pessoas busquem aquelas informações. E logo a empresa fecha e todo mundo fica no prejuízo. Você percebe que pessoas famosas e tudo abraçam essas empresas como garotos propagandas. As empresas fazem o que fazem, ninguém vai lá na mídia se desculpar, se pedir desculpa. Por quê? Porque o entretenimento é corrupto. Então, se nós percebemos que isso se repete, que a ganância, a corrupção, o orgulho, o que é? É orgulho, é egoísmo. Então, tudo isso se repete. Então, essas coisas que se repetiram, eu vou separando aqui nesse painel. Isso aqui é um padrão automático. Por quê? Porque foi inserido na criança desde pequeno, por referência. As crianças aprendem mais por referência do que você vai falar. Então, se inseriu lá quando ela era criança, vai até a idade adulta. Porque se não fosse, então isso aqui seria mentira. Porque a criança do passado era o adulto de hoje. E se nós chegamos aqui, logo a criança do passado acompanhou esses padrões. Então vamos ver o problema que isso vai gerar. Então a corrupção é o corrompimento, corresponde à ideia de decomposição na esfera de relações humanas em particular. Está relacionado ao suborno, ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagens, negociar, onde favorece uma pessoa e se prejudica a outra. Busca oferecer ou prometer vantagem devida a qualquer pessoa, para denominá-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Veja que a corrupção não está simplesmente nos alicerces, está também nas pessoas. Por quê? Porque nós seguimos os ídolos, as referências. Então as pessoas logo adquiriram isso aqui. Para quê? Para sobreviver. Logo nós chegamos onde nós estamos. Se nós estamos nisso aqui, então logo prova que isso é verdade. E o pior, para mim é o pior, o que gerou todos esses problemas. Lembra que a criança aprende na infância e leva até a idade adulta? A pessoa é gananciosa por causa de quê? Porque quando você era pequeno, os seus pais falaram que você tinha que ser bem-sucedido. As pessoas acompanham a ideia de ser bem-sucedido. Todo mundo quer ser bem-sucedido e não sabe por que quer ser bem-sucedido. Porque foi inserido na infância. Então, o sonho de ser bem-sucedido leva à ganância. Que leva à intolerância, que leva ao egoísmo, ao orgulho. Né? Porque é o sonho. Isso aqui foi inserido na infância. Então, algumas pessoas o quê? Buscam o quê? No sucesso. Quando eu tiver sucesso, vou ser feliz. Olha o que nós temos como significado de felicidade. Felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Gente, não existe essa felicidade aqui. Ó. Não existe. Não existe uma felicidade durável. E isso eu vou explicar para vocês. Por quê? E o que é o problema aqui? Olha, porque a pessoa vai passar toda a vida passando por esses processos, né? E o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar onde? No fracasso. O que é o fracasso? Refere-se ao estado ou condição de não atingir o objetivo desejado ou pretendido, por serviço composto o oposto de sucesso. Então, assim, a pessoa vai, se dedica seu tempo e não chega no sucesso, chega no fracasso. E o que aconteceu com isso? O que passou? O tempo. O que é o tempo? É o período sem interrupções, nos quais os acontecimentos ocorrem continuadamente, correspondente à duração das coisas, presente, passado e futuro. Então, a pessoa vai fazer todo esse processo, vai chegar no fim dos seus tempos, ele vai o quê? Adquirir conhecimento, mas já passou o tempo e ele vai se sentir fracassado. Porque o final da vida não tem como voltar mais para trás. Já foi. Então isso aqui que é o foco. Porque olha só, sendo assim a pessoa não perdeu só o tempo ou o esforço, ou o tempo que ela poderia dedicar a si com conhecimento ou à família. Ela perdeu também o bem-estar. Pois nem todos chegarão ao tão sonhado sucesso.
mesmo com todo esforço e ou manobras honestas ou não, pois a ganância não tem limites. E a competição entre as pessoas é algo que acontece automaticamente. Sempre terá alguém para você tentar superar. Então, evidenciamos o quê? As pessoas passam o tempo correndo atrás da felicidade e do sucesso, ou do sucesso e a felicidade, mas nunca alcançam, porque temos apenas momentos de felicidade e sucesso. Por quê? Fazemos tudo por comparação. Se está tudo bem entendido até aqui, então agora nós vamos entrar no assunto. Agora iremos falar do padrão. Lembra do padrão? Padrão é uma discernível regularidade do mundo. Tudo que se repete de forma previsível. Se repete nas mesmas circunstâncias, cenários, situações, etc. Quais são os padrões que percebemos aqui na humanidade de hoje, do mal da humanidade? Ganância, intolerância, imoralidade, obsessão pelo poder, agir por sentir, egoísmo, orgulho, hipocrisia e sonho de sucesso. Porque são padrões que ativam na idade adulta, antes da vontade da pessoa. É isso que eu quero que fique bem entendido aqui. Perceba que são situações que não são situações esporádicas. Porque a desigualdade social, o preconceito, o crime, as guerras, o suicídio, a hipocrisia, não é de hoje. As pessoas só acompanharam. Porque se você for olhar para trás na história, sempre foi assim. Então são padrões psicológicos. O que vem antes da pessoa. Você não respira o que você quer. Você não tem o sentimento que você quer. Você não escolhe ficar ansioso, você não escolhe ficar com medo. Porque se pudesse escolher, você escolheria ao contrário, correto? As personalidades das pessoas é algo que acontece gradualmente. Não é o que explicou ali? Sendo assim, temos pré-programações inseridas quando você era criança, você era bebê, já inserida na informação genética, né? E adquirimos novos padrões. Acompanhamos padrões de pessoas, gerações e também criamos padrões de nós mesmos. Então vou dar exemplo aqui, padrão que acompanhamos. A linguagem, nós acompanhamos, nós não escolhemos como falar, qual língua falar no Brasil, português, então nós acompanhamos. Educação, você não fala que jeito que você quer didática, você simplesmente vai e aprende. A política, você não pode falar nada, você simplesmente segue e pronto. A religião, você também não interfere, você tem que seguir cultura, escrita, hábitos e vícios. Porque os hábitos e vícios de hoje, nós só acompanhamos outras pessoas. Ninguém aprendeu a usar droga hoje, ninguém aprendeu a fumar hoje, ninguém aprendeu a beber hoje. Nós só acompanhamos um padrão. E podemos criar padrões em nós mesmos. O que é? Aprendizagem. A aprendizagem é algo que é pessoal, não tem como você acompanhar. Andar de bicicleta. Você pode ver, vou acompanhar o padrão que as pessoas andam de bicicleta. Mas você tem que ensinar o seu cérebro a andar de bicicleta. Porque depois que você monta na bicicleta, você anda automaticamente. Dirigir. Você tem que ensinar o seu cérebro a dirigir. Porque na hora que você entra no carro, você faz isso automaticamente. A forma de andar, tem pessoas que andam pulando, tem pessoas que andam arrastando o pé. E logo, a pessoa amanhã ela não vai andar diferente. Ela vai andar todo dia assim. Porque ela ensinou o cérebro que é aquilo ali. É daquele jeito. Então é um padrão. Então nós ensinamos em nós mesmos. O tempo de comer. Uma pessoa que come rápido, amanhã ela vai comer rápido, depois rápido. A escovação. Tem pessoa que escova rápido, tem pessoa que escova 30 vezes o mesmo dente e amanhã ela vai fazer do mesmo jeito. Isso é criar um padrão. Você criou um padrão em você mesmo. O horário de se levantar. Isso é excelente. Porque você está dormindo. Quem que te acorda? Porque você está dormindo. E como que você acorda até no domingo? Você criou um padrão no seu cérebro. Eu quero que vocês foquem o que? É no cérebro, no padrão automático. Isso aqui, quem nunca viu essa imagem? É um anjinho e um capetinha. Logo, isso aqui não é eu que inventei, isso aqui já existe. Por quê? Porque os dois lados do cérebro são autônomos. Então, logo eles vão te dar o quê? Vão te dar opiniões, cada um dá uma opinião. E eu vou falar disso mais pra frente. Então, chegamos aonde? É um material que eu tirei da Cura da Humanidade, de Wesley Vieira. Conhecendo a si mesmo. Essência. Essência é o que nascemos para ser em essência. E em essência nós temos o quê? Um estímulo de ser bem, mal ou comum. É que a pessoa boa, a pessoa má. Isso, gente, porque foi na pré-destinação. A pessoa não teve escolha. Quem não conhece uma pessoa que é boa por ser boa? E uma pessoa que é má por natureza. Não é que fala mal por natureza, é boa por natureza. E tem a pessoa que é comum. É aquela pessoa que ela vai ser bem ou má de acordo com o que ela tiver de acordo com os seus interesses.
entendeu? A essência é aquilo que é o mais básico, mais central, a mais importante característica do ser, ou algo. Ideia central, argumento principal, o espírito. Por quê? Porque isso já veio como uma predestinação. Então as pessoas seguem esse padrão aqui, ó, bem, mal, comum, isso sem escolha. A natureza humana. A natureza humana é até um conjunto de ações e reações automáticas. Exemplo, sentido. Você não escolhe o sentido que você quer ter. Sentimentos, você não escolhe. Sensações, você não escolhe. Ambos são reações automáticas que não dependem da autorização do indivíduo. Isso é o que? É natureza humana. Então, dentro dessa natureza humana, nós também temos o que? Tendências acentuadas. O que é uma tendência acentuada? É o que nos faz diferente. Todos temos os mesmos padrões da natureza. Só que, em algumas características, a tendência é acentuada. Porque todos temos que ter, para quê? Para existir justiça. Então, todos temos. Só que em algumas tendências, a tendência é acentuada. Exemplo, o que é uma tendência acentuada? É o fogo do fogão e o fogo da vela. Logo, o fogo da vela queima. Só que qual que você vai aguentar mais? Da vela ou do fogão? Do fogo? Da vela. Por quê? Porque ele é acentuado. Então, algumas características tendem, na pessoa, tende a ser mais acentuada. Exemplo, mentir, falar a verdade, ser leal, ser desleal, ser medrosa, ser corajosa, honesta, infiel, desonesta. E isso sem a escolha da pessoa. A pessoa não escolhe essas tendências. Simplesmente ela é acometida por uma predestinação. Então, vamos olhar aqui exemplo. Civilizado, debochado. Companheiro, descarado. Compreensivo, descometido. Desconfiado, descortês, equilibrado, desleal e tal. Adorável, agressivo. Só que perceba que não teve uma escolha da pessoa aqui. Isso aqui já veio inserido como uma pré-programação. Então, criando padrões e repetindo padrões. Quando você era bebê, logo você começou a engatinhar. Logo começou a andar e nunca mais esqueceu. Porque você ensinou o seu cérebro. Hoje em dia você levanta da cama e você não precisa pensar qual que é a força que eu vou colocar no chão, qual que vai ser a velocidade, qual que vai ser o tempo. Porque o cérebro que faz isso, ele te conhece. Então, falar, andar, dirigir, entrar no seu carro, o padrão assume o controle. Você não precisa nem pensar. Então, nós repetimos padrões de quem? Pais, responsáveis, professores, ídolos, legislações e etc. Então, gente, esse é o fator importante. Porque, na verdade, não é o ser, é os padrões que ele acompanha. E isso é automaticamente. Por isso que sempre repetimos. Por isso que estamos presos dentro do ciclo. Não é por causa de maldade de um ou de dois, não. É por causa dos padrões automáticos que acompanhamos. Para comprovar isso aqui foi o quê? Foi a parte teórica. Essa aqui é a parte física. Vou explicar para vocês. Isso aqui não é meu, isso é comprovado cientificamente. O cérebro ele tem dois lados. Um lado é o quê? É a lógica. E o outro lado é a criatividade. O lado da lógica, geralmente o lado esquerdo, é o lado da razão. O lado direito é o do quê? Da intuição. Então, o esquerdo é análise de dados, coordenação sequencial, objetividade, números e formas. Você usa o lado esquerdo. Já o lado direito é a holística, intuição, imaginação, aleatoriedade, subjetividade, símbolos e imagens. Então, perceba que cada um, ele segue os seus padrões, mas eles são automaticamente autônomos. A intuição, ela é automática, não depende da vontade da pessoa. Então, mais exemplos. O esquerdo, realista, crítico, matemático, detalhista. O direito, abstrato, artístico, intuitivo e impulsivo. Para frisar mais o assunto, vamos entender aqui, ó. O esquerdo ele é intelectual, temporal, histórico, ativo, explícito, analítico, linear. O direito é sensível, eterno, receptivo, tático, não linear, simultâneo, difuso. E uma coisa interessante, que não é eu que escrevi, isso aqui é a ciência. Geralmente, o esquerdo ele é masculino e o direito é feminino. Então perceba que essa ideia é uma coisa que tem que ser frisada. As pessoas têm que saber disso. Por quê? Olha só, as pessoas tendem a usar simplesmente um lado do cérebro. Então vamos dizer, o lado esquerdo, masculino, é o quê? O pai que trabalha e não tem tempo para a família. O que ele está usando? A razão. É a lógica. Ele precisa do quê? Do dinheiro. Então essa é a lógica, é a razão, porque ele está usando o lado da lógica. Já a mulher, tá vendo, feminino, ela usa
o direito. Por quê? Porque o direito é o que? É o sentimento. É sensível, é intuição, é imaginação. Então, logo, não entra em congruência. Ó, não bate. Por quê? Porque são opiniões e ideias diferentes. Entenda? A grande coisa que tem passado meio desapercebido nas pessoas, porque uma pessoa que está no trânsito, ela está com a razão. Só que a outra pessoa que está no trânsito e fecha ela, que está errada, essa está errada, ele pode ir lá e matar esse. Por quê? Porque ele está usando a emoção, porque ele ficou com raiva. E esse aqui pode matar esse. Por quê? Porque ele está com a razão. Então, logo, não vai entrar em conflito. Vai entrar em conflito, porque cada um está usando um lado do cérebro. E qual seria, se fosse para vocês dizerem, qual seria a forma correta de usar o lado do cérebro? Imagino que vocês diriam o seguinte: usar os dois lados ao mesmo tempo. Quando a pessoa usa os dois lados ao mesmo tempo, ela chega aonde? A consciência. A consciência de verdade, não essa ideia corrompida que acompanhamos hoje. Porque a consciência, para ela ser de verdade, tem que ter bons padrões. Então a consciência dentro de padrões ruins, logo você vai chegar em uma finalidade ruim. Então uma consciência, para ela ser boa, você precisa de padrões bons. Padrões que você vai seguir automaticamente. Porque não depende da vontade das pessoas. Porque se dependesse, ninguém queria desigualdade, ninguém queria preconceito, ninguém queria crime. Porque o pobre que mata ou sequestra a filha do rico. Então o rico não gostaria disso. Mas o rico não se importa com a desigualdade. Então veja que é tudo e é tudo entrelaçado. É de uma forma homogênea. Então se nós queremos mudar, nós temos que mudar tudo de uma vez só. Tudo ao mesmo tempo. Então olha só, a consciência e o poder do seu significado. A consciência é o que? É você usar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, porque cada um vai te dar ideias. Lembra do anjinho, do capetinho? Então, cada um vai te dar ideias. Então você vai selecionar essas ideias, você vai pensar no qual que vai ser melhor delas, entre bom, ruim, aceitável, não aceitável, bem e mal. E nisso que você vai fazer a escolha. A partir desse momento que você fez a escolha de algo, você está usando a consciência. Então, logo quando você faz uma coisa que é repetitiva, você não está no controle da sua vida. Você não está no controle do seu cérebro. Quem está no controle é o seu cérebro automático. Porque ele cria padrões. Então, quando você cria um padrão, logo ele faz automaticamente. Então, não precisa de você estar no controle. Então, tudo que você repete, não é necessariamente você que está vivendo. Quem está vivendo é o cérebro. E qual que é a minha ideia com isso aqui, pessoal? Qual que é a cura para a humanidade? Da mesma forma que nós vimos que pode ser inserido tem coisas que ficam grudadas na memória das crianças, mesmo que elas acumulem muitas outras coisas enquanto crescem. Então, se tem coisa que fica grudada na memória da criança, e que nós vimos que a criança ela tende a acompanhar padrões, porque a personalidade acontece de forma gradual, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a ideia, guia de crescimento pessoal nas escolas. Nas escolas. Por quê? Vai ser inserido o quê? Ao invés da ganância, nós vamos colocar generosidade. Porque se são padrões, gente, é só trocar. É só trocar. Porque isso aqui, é um padrão que as pessoas acompanham. Se nós trocarmos estrategicamente. Porque nós vamos inserir aonde? Na criança. No HD virgem. Não é assim? Então nós vamos inserir, a criança vai absorver isso aqui, sem indagação. Sem indagação. Por quê? Porque o HD está virgem. Ela nem sabe por que ela está aprendendo isso. Porque isso vai ativar nela onde? No futuro. Porque a criança, o adulto de hoje que fez tudo isso, no passado era criança. E essa criança, o que ela vai ser no futuro? Adulto. Então, perceba que nós vamos colocar generosidade, benignidade, moralidade, equidade, humildade, altruísmo, conscientizar para agir. Então você vai usar os dois lados do cérebro para tomar atitude. Você não pode tomar atitude nem só pela razão. Porque o pai que trabalha, ele está tomando o quê? Uma atitude com a razão. Logo, não é uma escolha boa. Por quê? Porque a mãe e os filhos estão sentindo falta sentimental. Então, a razão, ela só consegue, o cérebro, ele raciocina o lado da razão dentro de memórias que já são inseridas. Então, quando te dá uma tarefa nova, a razão não consegue resolver. Por quê? Porque não tem memória, porque não tem conhecimento, porque não teve aquele tipo de experiência. Então, é a hora que você vai entrar em conflito. O seu cérebro entra em conflito. Porque ele vai jogar a pergunta para o emocional. O emocional
manda de volta para ele. Logo, precisa do ser para escolher. Não, eu quero executar isso. Se não existe, então você entra em conflito. Então, nós também temos que tomar decisões de acordo com a consciência. Então, vamos conscientizar para agir. A genuinidade e o sonho de evoluir. Gente, nós vamos trocar o sonho de ser bem-sucedido por um sonho de evoluir como ser humano. É essa aqui que é a ideia. Não é evoluir financeiramente, é evoluir como ser humano. Porque nós somos impermanentes. Nós temos a certeza que iremos morrer. Nós nascemos, nós somos igual planta. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então nós sabemos que após isso, pode ser que tenha o quê? Uma eternidade. Então se nós temos 70 anos, 30 anos, nós temos que focar nesses 30 anos para fazer coisas boas para a eternidade. Nós temos que investir na eternidade. Então nós temos que investir no sonho de evoluir. Que forma que nós vamos fazer isso? Hoje em dia está complicado. Por isso que eu desenvolvi o guia de crescimento para as crianças. Por quê? Não tem como você encher um copo que já está cheio. Os adultos já estão o quê? Já estão corrompidos com a ganância, com a intolerância, com a corrupção, com a imoralidade, né? De uma forma automática. Não estou dizendo de ninguém. É de uma forma automática. É um padrão que acompanhamos de geração em geração. Só que nós vamos inserir isso aqui estrategicamente na criança, que isso irá ativar no futuro. Porque o que acontece? Hoje em dia, as crianças são inseridas na sociedade, crianças que ficam grávidas com 12 anos, 15 anos, 18 anos. Por quê? Elas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. E isso nós temos o quê? O guia de crescimento pessoal nas escolas. Porque a criança, na escola, ela vai saber que tem os dois lados do cérebro, vai saber como é o funcionamento deles, vai saber o que é consciência, ela vai saber o que as fases da adolescência, toda adolescente faz, não tem diferença de um para o outro. O pré-adolescente, o adolescente, o jovem. Então, essas fases é igual em todas as pessoas, até a idade adulta. Então, essa criança aqui, ela já vai sair da escola já sabendo disso tudo. E sabendo o quê? Um planejamento familiar. Por quê? Porque o problema muito grande hoje é isso. Os pais só dizem para os filhos estudar para ser bem-sucedido. Mas aqui eles vão saber que eles vão ter que estudar para quê? Para ter um sonho de evoluir. Por quê? Porque o que muda, eles vão ver, vão olhar para trás. O que acontece se você tiver filhos e não ficar junto com a esposa? O que acontece na sociedade? Acontece o que acontece hoje em dia, né? A criança já tem que saber disso. Para quê? Para que ela, na idade adulta, ela não cometa o mesmo erro que nós cometemos. Então isso já vai vir tudo nela. E se nós sabemos que está confirmado que a criança leva isso para a idade adulta, na idade adulta será ativado. Olha só, os pais não dedicam tempo aos filhos só por falta de tempo. Não dedicam tempo aos seus filhos principalmente porque não criam um padrão de passar tempo com seus filhos, um tempo exclusivo com seus filhos. Padrão esse que chamamos de quê? De hábito. É hábito. O hábito é o quê? É uma coisa que você faz sempre, repetidamente, na mesma situação, então é o quê? É um padrão. Então as pessoas não ficam o tempo com os filhos, não ensinam os filhos, não educam os filhos, porque não aprenderam. Então eles vão aprender aqui, ó, na escola, de uma forma didática e metodológica. Eu tenho todo o plano, está tudo pronto. Hábito, costume, vícios, excessos, manias, são nada mais do que padrões de condutas. A diferença é, o que consideramos que nos faz mal, chamamos de vício. E o que não é, chamamos de hábito. Então assim, tudo é padrão. Porque o cérebro ele funciona no padrão. Se você faz uma coisa hoje, amanhã, quantas vezes você não saiu da sua casa para ir no banco e ficava parando na porta do seu serviço? Ou saiu do banco para ir para casa e parou no serviço? Porque o padrão, depois que ele é criado, você entra num estado de automático. Então você faz coisas que talvez você não queria. Então por isso a necessidade de aprender a usar os dois lados do cérebro. A partir do momento que você consegue usar os dois lados do cérebro, você passa a usar a consciência. Só que para isso você precisa do quê? De tempo. E numa humanidade com desigualdade, preconceito, intolerância e obsessão, imoralidade, tudo, não tem tempo. Entendeu? Aqui tem um exemplo clássico. As pessoas falam que é o quê? Igualdade. A igualdade é isso aqui, ó. São 3 pessoas de tamanho diferente e receberam um banco do mesmo tamanho. Isso aqui é igual. É igualdade. Só que, gente, olha só o tanto que a gente se perdeu
A gente não procura o significado das pessoas. O correto não é igualdade. O correto é equidade. É a cada um receber de acordo com aquilo que necessita. E aonde nós vamos chegar com isso? Nós vamos chegar na evolução. Talvez vocês ainda se lembram da sensação de se importar de fato. Não se posicionar é fácil, é simples demais. Mas somos nós que somos agentes da mudança. O que eu espero de vocês? Comprometimento. Uma pessoa sozinha é fraca, mas várias pessoas juntas, elas são fortes. Qual que é o simbolismo do feixe de varas? São muitas pessoas. Por quê? O que é um líder educacional? Ele representa as pessoas que estão envolvidas. O que é um líder político? Ele não manda em nada. Por quê? Porque ele sozinho não é ninguém. Ele representa aquelas pessoas. Um líder religioso, ele sozinho não é ninguém. Mas quando ele representa aquelas milhares de pessoas, logo a voz dele tem o quê? Tem poder, tem ação. O sistema econômico, a cultura e as tradições. Então, o que eu preciso de vocês é comprometimento. Se inscreva no canal A Verdade Verdadeira, com Wesley Vieira. Assista todos os vídeos. Curta, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E vamos mudar a humanidade. Assim como todos esses aqui, ó, no referencial. Essas pessoas eram pessoas comuns, igual nós. Pessoas comuns, igual nós. E o que eles fizeram? Eles fizeram a diferença em suas gerações. Então, se nós, pelo menos, pensamos ou temos vontade de deixar alguma coisa, isso aqui é a coisa mais importante, algo que nós poderíamos deixar. Porque para nós não tem como encher um copo que já está cheio. As pessoas de hoje pode ser que não consigam absorver, não consigam aceitar isso como uma verdade. Mas a criança, ela vai executar por padrão psicológico, ela vai executar automaticamente. Logo no futuro terá uma humanidade boa. Porque se a finalidade não é ter sucesso, a finalidade é evoluir. Boa noite a todos. Eu sou o Wesley Vieira e essa é a Verdade Verdadeira.